Sejam todos bem-vindos a mais um Café com a Pastoral. E hoje nós vamos conhecer o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Vamos conhecer um pouquinho da história, do seu fundador, de como ela funciona aqui na nossa paróquia. E hoje a gente está aqui com o nosso casal, que é coordenador diocesano. Então pega o seu café e acompanhe com a gente. Vocês já me conhecem, né? Sou a Kathleen, coordenadora da PASCOM, e hoje a gente está aqui com a Marinês. Sou a Marinês, sou um membro da PASCOM e também já fiz um encontro de casal com Cristo. E hoje no nosso programa aqui, no nosso encontro, a gente está junto com a Adelaide e o Sérgio, que já viraram né, não top, né? Já são coordenadores diocesanos, olha que legal. Então, contem pra gente um pouquinho da trajetória de vocês na nossa paróquia primeiro. Como é que vocês começaram aqui, daí a gente entra no ECC depois. Boa tarde, é um prazer estar participando aqui desse momento que a gente acha muito importante, né, e levar também o conhecimento dos nossos paroquianos, um pouco do nosso trabalho, do nosso ECC. Boa tarde, para a gente é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse café maravilhoso. E estamos aqui para contribuir um pouquinho, para divulgar um pouquinho o nosso trabalho dentro do ECC. Falar um pouco da nossa caminhada como católico, eu e a Adelaide desde sempre fomos católicos, né? Nós somos de famílias católicas, então época de grupo de jovens, eu já participava de grupo de jovens e nós tivemos logo que nós se casamos, nós tivemos o privilégio e a graça de ser convidado para fazer o encontro de casais com Cristo. Inclusive foram meus pais que na época me convidaram para fazer o encontro de casais com Cristo. A gente era bem recente, casado, nosso primeiro filho tinha 1 ano e pouquinho. Daí então, desse período para cá, a gente viu a importância de estar cada vez mais, né, participando da igreja, participando das pastorais, colaborando de uma forma ou de outra. E o ECC sempre foi para nós uma coisa que mudou muito a nossa vida, né? E a gente norteou muito a educação dos nossos filhos, a nossa harmonia conjugal, né? E a gente abraçou essa causa e sempre tivemos muito envolvidos, né? E agora, por último, fomos aí convidados para esse desafio, né? Que é ser o coordenador diocesano, né? A gente fala casal diocesano do ECC. Então, hoje nós representamos a Diocese de Naviraí em todas as paróquias onde há o ECC ativo e onde há o ECC que já existiu, que ele está paralisado, a gente tem a função de tentar reativar e estender para outras paróquias onde não tem o ECC. Ótimo. A gente conhece o Sérgio aqui em todas as festas do padroeiro, né? Nosso leiloeiro oficial, já trabalha há muito tempo. Vocês participam de outras pastorais também? De outros movimentos? Já foram alguma vez? A gente já acompanhamos os jovens, né, Sérgio? Já fomos os tios dos jovens, do grupo de jovens, né? Mas agora com essa função nossa, eles pedem para que a gente não assuma uma outra função, porque a nossa função já toma bastante tempo, porque exige, igual o Sérgio falou, bastante viagens. Então a gente tem que estar participando sempre dos congressos, né, nos reunindo e visitando também as paróquias vizinhas para estar implantando ou reativando o ECC onde está parado, né? Eu assim participei do conselho, né? Do conselho pastoral, participei Sim. por vários anos, né? Mais especificamente na função do CAI, né? Como coordenador. Salvo engano, fui coordenador do CAI por 3 momentos diferentes, né? Com 3 épocas diferentes. E depois que nós assumimos essa função, a gente está bem dedicado a essa função do ECC. Que legal. Então vamos entrar aí nessas para conhecer o que é o CC, né? Então, vamos explicar assim, o que é o ECC, e aí vocês já também podem falar como ele foi implementado aqui no Brasil, quem é o fundador, como chegou aqui na nossa paróquia. O fundador, né, é o padre Alfonso Pastore, né, e ele teve início em 1970, em São Paulo, na cidade Nossa Senhora do Rosário, né, aconteceu o primeiro ECC do Brasil lá. E depois disso segue-se sempre tendo. Hoje a gente tem o ECC no Brasil inteiro e em alguns países, acho que o Paraguai, né? O Canadá também já tem o ECC, né? Que é Encontro de Casais com Cristo, né? Então isso é muito legal, porque a função dele, o que é o ECC? A própria sigla já diz, né? Encontro de Casais com Cristo. Então é um momento que a família para, né? Para refletir, né, diante da sua função enquanto construtora da família, né, dessa célula tão importante na nossa sociedade.
Então o ECC ele tem esse objetivo, né? Trabalhar para que as famílias, né, possam cumprir aquilo que Deus espera e propõe deles. E também uma grande função do ECC, que é auxiliar, enviar os casais para as pastorais. Isso o Sérgio pode falar mais, né? Só para falar um pouquinho assim da existência do ECC na nossa paróquia. O ECC, enquanto casais com Cristo na nossa paróquia, ele chegou aqui nos 80, né? início da década de 80. Sim. Salvo engano, 1981 aconteceu o primeiro encontro de casais aqui em Batayporá. Daí para cá, praticamente não parou. É claro que teve alguns anos que não aconteceu o Na encontro, pandemia, né? Recentemente na pandemia a gente ficou acho que por 5 anos parado, né? Depois foi agora que nós voltamos a reestruturar novamente. Mas ele sempre foi a gente fala que o ECC é um serviço escola, né? Porque além da sua missão especial, que é voltada ao matrimônio, à família, à formação de filhos, na parte espiritual também, ele também ele tem uma função de preparar e despertar o interesse nos casais, em estar conhecendo as pastorais que existem dentro daquela paróquia onde você está inserido e despertar em você o desejo de estar contribuindo de forma voluntária naquilo que você mais se identifica, né? Então, esse é um dos grandes papéis, a função do ECC. Uma vez eu vi uma entrevista, se eu não me engano, foi do padre Fábio Marinho. Ele disse assim que casamento é você ter família, é você pagar as contas juntos, é você morar junto. Agora, o matrimônio é um sacramento. Tem que envolver Cristo no meio. Sem Cristo, com o casal, é só casamento. Mesmo tendo recebido o sacramento na igreja, se torna só um casamento. Então, acho que o ECC, então, pelo que eu entendi, eu não participei de nenhum ECC, vou participar do meu primeiro. Que bom. Estou curiosíssima, muito assim, animada para participar. Que eu acho que é isso, trazer Cristo de volta à união do casal, né? A grande diferença do ECC, assim, de alguns outros movimentos, é que o ECC obrigatoriamente tem que ser o casal para participar. Não se participa sozinho. Diferente de outros movimentos pastorais, que você pode participar, né, às vezes, ou a família, ou de repente só o esposo, só a esposa. Não, o ECC é o casal que tem que caminhar junto, né? Então, em nenhum momento, seja durante, pós o ECC, você participa sozinho, tá? Então, por isso que o ECC ele é muito voltado para o casal, né? Então, o foco é casal, sempre. E o interessante, que é assim, né? Igual quando nós fizemos, eu e o Sérgio. Igual ele falou, a gente veio de uma família católica, sempre fomos de participar da igreja, né? Eu lembro até que teve uma vez aqui um pessoal das missões e a gente ainda representamos o casal de namorado da Paróquia Santo Antônio, né? Então a gente teve sempre esse pé ali na espiritualidade na igreja. Mas quando nós fizemos o encontro, igual você colocou, às vezes você fala, tá tudo bem, tudo muito feliz, estou casada, né? O que eu preciso mais? Aí você descobre que você não tem praticamente nada, que você vai no ECC buscar essa presença de Cristo, mesmo a presença de Deus, né? E é uma presença assim que vai te dar subsídio para você seguir enquanto família, para você enfrentar algumas dificuldades que vão surgir. Então o ECC não é o vai fazer um milagre que vai operar, não. O ECC ele te dá esse embasamento em Cristo, na fé, né? E te faz mostrar Jesus em todos os passos do casal, seja na educação dos filhos, no diálogo, nas pastorais. Então ele não é um movimento que você termina de fazer o ECC e fala, olha, eu sou encontrista e agora eu tenho que seguir o movimento do ECC. Não, ele não é isso. Ele vem para subsidiar as pastorais, para colocar você naquele local que Cristo te chama. Qual pastoral você se identifica? Então essa é a missão do ECC, né? Como o Sérgio falou, ele está no serviço para a igreja, para a paróquia e para o casal. De repente você não vai se engajar numa pastoral, que a gente acha bem ruim, né? Mas você vai levá-lo para a vida, você vai colocar em prática no dia a dia da tua família, na educação dos teus filhos, na tua casa. Você vai ver de outra forma a parte religiosa, a própria igreja, a missa, a presença de Deus, né? Então é isso que nos faz apaixonar pelo ECC, né? Eu gosto de uma fala do Padre Antônio, que ele fala assim, que a nossa primeira pastoral é a nossa família. É a nossa família. Né? Então, às vezes, pode ser que não venha participar de alguma pastoral aqui na igreja, mas tendo uma família, Sim, sabe? sim. Vai saber falar de uma forma diferente de Deus. Sim. Talvez ali, seus filhos ou as pessoas em volta começam a engajar também para Tudo te dá um embasamento, né? A gente tem formações, né? A gente tem testemunhos, a gente aprende coisas novas, a gente está sempre
aprendendo coisas novas. Ninguém sabe o suficiente para falar assim, não preciso, já sei de tudo. Não, a gente está sempre aprendendo. Nós que participamos aí, principalmente nessa missão, a gente está sempre participando, vendo os encontros. A cada encontro que a gente está presente, trabalhando, ajudando, cada encontro a gente tem algo novo. Cada encontro que a gente participa, olha que a gente está presente em todas as paróquias e acompanhando, né? Mas a cada encontro a gente volta para casa um pouco mais enriquecido, sabe? Do que é a importância, né? Principalmente da família. O que é a importância, né? Da educação dos filhos, da formação dos filhos, da formação espiritual da família, né? Que tudo é esses enfoques que o ECC trabalha. Então é muito importante. Da família na igreja, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala que nós temos um exemplo positivo, até eu já vou abrir um parecer para falar, né? Porque fica à vontade. nós temos 3 filhos, né? O Rafael, o Thiago e a Bruna. E eles eram bem próximos, né, da idade, menos de 2 anos um do outro. E sempre a gente a gente sempre levou os filhos conosco em todos os atos da igreja, seja social, seja religioso, os nossos filhos sempre estavam com a gente, né? Então a gente ia para a missa, nós nunca íamos para a missa ou só eles ou só nós, sempre nós e os 3 filhos, enquanto eles estavam com a gente. Então a gente tem que brincar aqui, chegava, né, de primeiro, até antes da reforma da igreja, que os bancos eram aquele banco que era um banco menor. Então aquele banco era da nossa família, já cabia os 5 ali, ficavam os 5 ali. Na hora da comunhão, eram os 5 na fila da comunhão. Depois eles saíram para estudar, a gente perdeu isso daí, mas é uma coisa que a gente tinha isso aí muito. E não é que a gente forçava, não, isso aconteceu naturalmente, né? Por quê? Porque a gente aprendeu isso lá atrás, né? A importância de ter os filhos conosco. Então, você perguntar hoje para os nossos filhos, de onde que foi? Foi na família, foi no nosso testemunho, né, na nossa vivência do dia a dia que eles tiveram essa formação religiosa e espiritual. E assim, alguém lá atrás contribuiu para isso, né? Toda essa fala do Sérgio, a educação dos filhos, né? Alguém contribuiu para a gente lá no ECC, né? Seja através de uma palestra, de um testemunho, e nós pegamos e levamos para a nossa vida, né? Porque quando nós fizemos, o mais velho nosso tinha 1 aninho e pouco. Então a gente teve a chance de educá-lo nessa fé e de pôr em prática aquilo que a gente ouviu de bom, de experiência dentro do ECC, né? Então isso é muito bom. É porque a gente vê, quando você participa de um encontro desse, você vê e fala, isso eu não posso errar mais, né? Então a gente sabe ali por testemunhos, por tudo que a gente vivencia ali, fala assim, esse é o caminho, né? Então não é que existe uma forma, não existe, mas a gente tem um norte, né? Então fala, é por aqui que nós devemos seguir, né? Vai ter dificuldades, vai ter alguns problemas, aí, alguns percalços, obstáculos, mas a gente tem, esse é o nosso norte, sabe? Então essa formação que o ECC passa para as famílias, ela é fundamental, é a base. Porque conta muito a parte espiritual, conta muito tudo, mas a formação familiar do ECC, ele é o seu carro-chefe. Eu dou catequese e foi até um tema da catequese esses dias, e aí eu falei para eles assim, se a gente vem com os nossos pais na missa e eles estão reclamando, nossa, hoje a homilia do padre foi demorada demais. Nossa, 1 ou 2 horas de missa, estou com aquele banco da igreja, não é confortável. Eu falei, sem a gente estar reclamando, a gente pega para nós que vinha ali é ruim. Porque as crianças aprenderam a andar porque viram os pais andando. Aprendeu a falar porque viram os pais falando. E vai aprender a amar Cristo por ver os pais amando a Cristo. É o testemunho, né? É o testemunho, é o evangelho vivo, né? Em movimento. Vivo do dia a dia. E a postura dos pais. E às vezes, vamos dizer assim, raro, não tão raro ultimamente, também pode acontecer o inverso, né? As crianças santificarem os pais, né? E eles trazerem para a igreja, né? Hoje a gente conhece jovens que já estão fazendo isso também, né? Mas alguém motivou esse jovem, né? Alguma fala, né? Motivou. Uma ação aconteceu. Então, é essa ação que a gente coloca como importante. Você tem que dar o primeiro passo. Eu quero participar daqueles 3 dias, eu quero vivenciar esses 3 dias, eu e meu esposo, e ver o que Deus tem para me dizer. E a partir da tua decisão, da sua iniciativa, é que a promessa de Deus acontece, que as coisas acontecem normalmente, né? Sem, como o Sérgio falou, sem uma receita, sem regras. Né? Então é isso que esse se traz, proporciona. Né?
Até porque, mesmo uma receita, vou pegar aí meu bolo de chocolate, eu vou fazer merchandising que eu fiz bolo de chocolate. Não temos E vamos Ivone comer o hoje. bolinho, né? Não temos Ivone aqui hoje, ela tá já descansando. A minha receita de bolo de chocolate eu posso dar pra Marinês, mas ela vai fazer do jeito dela. Sim. Exatamente. É a receita do bolo de chocolate da minha mãe, mas é o meu bolo de chocolate, não fica com o mesmo Não, gosto, sempre né? é diferente, né? Aí eu faço a cuca, a gente tem lá, na minha família alemã tem a cuca. E a minha cuca da dela é totalmente diferente, mas é a mesma receita. Olha Só aí. que eu dou os meus tiquinhos, que a gente tem a mania de pôr um tiquinho daqui, um tiquinho dali, vai aumentando. Exato. Tem uma coisa que eu gosto, eu coloco a mais. Então, mesmo com a receita, cada um Tem faz isso, do né? seu jeito, né? E a sua experiência, Marinês? Conta um pouquinho pra A minha gente. foi maravilhosa, né? Até porque o Sérgio e a Adelaide, eu não sei se eles se recordam, mas eles tipo, foram os nossos tios dos jovens. Quando eu fui jovem, pouco tempo atrás. Bem pouquinho tempo. Bem pouquinho. Bem recente. Então, tipo assim, eles já me conhecem há muito tempo e a minha experiência no ECC foi em 2018, né? Que nós pudemos contemplar essa graça na nossa casa, na nossa vida. E isso melhorou demais a nossa convivência. Momentos, assim, que eu poderia tirar de aprendizado. Tudo que eu pude, eu aproveitei demais no ECC de 2018, porque teve muito testemunho, muitas pessoas que falaram e, tipo, aquilo serviu pra mim de exemplo em casa, porque muitas das vezes a gente quer agir de uma forma que poderia agir diferente, né? Às vezes de um grito, que a gente costuma, os pais ali, ter um pouco mais de paciência com os filhos. Naquela época eu não tinha minha menor de hoje, de 5 anos, só tinha a Júlia. Então, me trouxe bastante experiência com o meu casamento, com o meu modo de agir, em ter mais paciência, ter tudo. Mais Foi diálogo. mais diálogo. Então, tipo assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, quem for convidado tem que fazer, tem que aceitar. Foi magnífico. E quem que te convidou? Você lembra? Você se recorda? Quem me convidou foi a Rita e o Emerson. Eles que foram na minha casa e me fizeram o convite. Então agora a gente vai entrar nesse assunto, né? Vamos lá. E vocês, quem que convidou? Vocês se recordam ainda que você já Minha comentou com sogra. seu Foi sogro? meus Dona pais. Mercedes e o Darcy. E depois pra ficar à frente. Como Olha, é que foi? assim, nós, na época, quando nós Da fizemos, criança, né? nós já tínhamos, assim que nós terminamos o encontro, a gente já começou a acompanhar, né? O encontro depois tem e na época a gente começou a participar, e o nosso padre, que era o padre Antônio Moser. E aí o padre Antônio Moser, na época, o ECC até tinha dado meio uma fracassada, assim, e estava com dificuldade de montar uma equipe dirigente na época, né? E aí o padre Antônio Moser chegou e falou assim, ó, vocês vão pegar o ECC e vai conduzir. Ele meio que jogou na nossa mão. Eu falei, não, padre, mas nós somos jovens, né? Ele falou, não, vocês vão e eu vou. Assumimos É. meio que sozinho, né? Na época. E aí, na Não época, tinha nós tanta assumimos equipe aqui. dirigente, né? O ECC hoje está muito mais organizado nessa questão de estrutura. Na época era meio a gente saía catando as pessoas, nem fazia. Né? Claro que já seguia todo o seu cronograma, o seu organograma certinho, mas. E foi através do padre Antônio Moser que nos colocou. Então, acho que a gente, com 2, 3 anos após ter feito o encontro, nós já pegamos a coordenação ali, já coordenamos o encontro e já levamos adiante. E depois, graças a Deus, o ECC caminhou aí por muitos, muitos anos. A gente tem muitos e muitos casais aqui que já vivenciaram o ECC em Itaiporã. Muitos casais já participaram das equipes dirigentes, né, que colaboraram. E até hoje continua aí bem ativo, graças a Deus. Diferente das outras pastorais, que a gente fala assim, eu quero participar. Aqui você já mencionou que é o casal. Sim, Então é feito o convite o para casal os é casais convidado. para estarem participando. E aí, como que é feito esse convite? Na verdade, assim, a equipe que está organizando, porque existem alguns critérios, né? Então, a equipe que está organizando seleciona alguns casais para serem convidados. Então, esses convites podem ser feitos por casais, né, que já conhecem, pode ser feito pelo padre, pode ser feito por algum membro da equipe dirigente, né? Mas ele é realizado dessa forma. Ele é feito um convite pessoal, marca-se um dia, uma visita com o casal, vai lá, faz uma breve resumo assim, do que vai ser o encontro, porque o encontro ele acontece em 3 dias, né? Na sexta noite, sábado e domingo. Então, você vai participar do encontro, você tem que estar ciente que você tem que participar os 3 dias com o esposo ou com a esposa. Ah, meu esposo trabalha, ele pode ir no sábado depois do almoço? Não, infelizmente não pode. Então essas informações é passada na hora ali, a pessoa está de acordo, tem uma fichinha básica que preenche, e daí a partir de já começa a trabalhar em cima para realizar o E convite. após esse encontro, é feita alguma coisa? Porque até onde eu sei,
vocês me corrigem se eu estiver errada, mas é um encontro por ano, né, que é feito. É assim, pra gente falar um pouquinho, a gente não vai entrar em detalhes, né? Uhum. Mas o ECC, ele acontece em 3 etapas. Tem a primeira etapa, que é paroquial, né? Depois vocês vão estar sabendo mais detalhes, né? Você vai participar e fazer. Tem a segunda etapa, que é foranel. Isso. E tem a terceira etapa, que é diocesana. Então, depois que você passa pelas 3 etapas, aí sim você é um encontrista, né? Vamos dizer assim. Você já fez as 3 etapas. Nós já fizemos até a terceira etapa. Não sei se você já fez. Não, fui convidada para sair. Isso. Então, não é todo ano que tem, né? Então, dificultam muito. Tem muitos casais que já estão há muito tempo caminhando que ainda não fizeram a segunda ou terceira etapa. E a gente aconselha que quando for convidado, aceite. Porque você vai se aprofundando. Então, a primeira é esse chamado da família, né? Para o plano de Deus, é a família, a base. A segunda etapa, você já vai afunilar nas pastorais, conhecer mais as pastorais, o serviço pastoral, que é muito interessante. E a terceira etapa, você vai aprofundar mais na questão social, que é a família na sociedade, né? Então, ele é muito completo, o ECC. Então, quando você faz a primeira etapa, como você já vai estar fazendo, a gente vai se limitar em falar algumas coisas, mas depois você vai ter essa continuidade, sim. Você vai estar se formando, ainda o ECC não termina. Então, você vai receber as formações, né? E vai caminhar. Mesmo que seja dentro de uma pastoral, você já está numa pastoral, você vai fazer lá na tua pastoral, né? Mas com essa nova visão. Então, assim, acontece, né? O ECC não prende os casais, mas ele continua. Ele continua, tá? De uma forma, ele continua. Existe umas reuniões mensais que vai acontecer e tudo mais. Então, é ali que se mantém a unidade. De repente, o ECC vai assumir, por exemplo, na festa do padroeiro, por exemplo. O ECC vai assumir uma barraca. Então, existe uma organização ali, e como existe uma equipe dirigente que tem um mandato de 1 ano, é essa equipe dirigente que conduz durante o ano essa organização, eles que arrebanham o povo, eles que promovem alguma coisa para estar mantendo essa unidade. A espiritualidade, as formações dos casais, né? Mas ele tem uma continuidade, o encontro acontece durante 3 dias, mas depois o ECC ele continua caminhando, as pessoas continuarem enganjadas e para que também não desperde, né? Porque às vezes a pessoa não quer participar de uma outra pastoral por um motivo ou outro, mas que ele continue então ali a servir dentro do ECC também. É porque, fugindo um pouco do assunto, mas às vezes as pessoas acham que para ser voluntário aqui para alguma coisa, na festa, em algum movimento, alguma coisa, precisa ter que estar dentro de uma pastoral. E não, né? É equivocado esse conceito, né? A gente pode vir estar a serviço da nossa igreja sem estar dentro de uma Às pastoral. vezes, não vou trabalhar porque eu não percebo, não. Porque se tiver disponibilidade, seja voluntário. Alguma coisa você vai ser útil lá, né? Então, a gente pedia, falando muito, por muito tempo a gente coordenou a festa do padroeiro e a gente batia muito em cima disso, né? Porque às vezes as pessoas que vinham para trabalhar são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. As equipes praticamente se repetem ano após ano, né? Por quê? Porque as pessoas não se prontificam, né? E eu não sei onde que às vezes está a falha, mas às vezes está na gente também, né? De convidar, né? Meu amigo, vamos lá participar com a gente, né? Venha. Mas você é bom lá para assar espetinho lá, vem ajudar a gente a assar espetinho. Você gosta de. Tem uma aptidão para trabalhar no kart, vamos lá trabalhar no kart da festa mais um dia. Então, a gente tem que haver mais isso, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê são sempre as mesmas carinhas, né? E, às vezes, até dentro das pastorais, a gente vê uma pessoa envolvida numa, 2, 3, até 3, né? Eu estou em 2, a Marinha está sobrecarrega, em 3, né? Sobrecarrega. E nós moramos numa comunidade pequena, mas olha quantos católicos nós temos aqui. E quantos católicos estão servindo? São muito poucos, né? Então, acho que... Então, isso também é um papel do ECC, para que você desperte algum interesse, né? Até... Pode existir um trabalho de apresentação das pastorais, cada coordenador pastoral vai falar sobre o seu pastoral, o que realiza, trabalho, né? Para que eles despertem em alguém o interesse de ajudar. Porque é só se você pegar, se a gente chegar hoje nas pastorais, em qualquer cidade, qualquer paróquia, você pergunta, dentro da pastoral da criança, que caminha junto com esse ECC, pastoral da criança, da família, desculpa, pastoral da família e esse ECC caminham junto. Você perguntar quem é que é encontrista, você vai ver que a grande maioria, se não 100%, são encontristas, né? Passaram pelo ECC, né? Passaram pelo ECC e são encontristas, né? Passaram pelo ECC e estão servindo hoje na pastoral do dízimo, né? Então, assim, isso é a importância que a gente tem trazido aí. E o legal é que traz o casal, né? O casal, a família. A família, né? Assim, normalmente nas pastorais não há necessidade, por exemplo, se o camarada
fez um encontro de casais, mas só a esposa quer participar da pastoral, aí tudo bem. Tudo bem. Seguindo o ECC ali, tem que ser o casal. Agora na pastoral, não vou porque meu marido não quer ir, não vou porque minha mulher não quer ir. Não, mas você pode ir, né? Então, Mas e também eu creio que abra os olhos também, às vezes, dos Isso. maridos, das esposas. Sim. Sim. Agora eu entendi por que ela gosta tanto de ir em tal pastoral, por que gosta tanto de ir lá, né? Verdade. Talvez tenha esse É entendimento bem ali no isso. casal. E o que fez vocês continuarem? Porque eu vejo que a caminhada de vocês com o ECC é longa, É né? que assim, a gente se identificou demais com o CC, sabe? Até pelas graças, né, que o CC proporcionou em nossas vidas, né? Pela família que a gente conseguiu constituir, né? Tudo alicerçado aí na religião, na espiritualidade, e tudo isso foi um embasamento muito forte dentro do ECC, né? Então, de tudo que a gente já participou, a gente viu que o ECC é aquele que a gente mais se identifica, né? Nós somos também palestrantes do ECC, né? Faz alguns anos que a gente dá palestra no encontro de Isso casais, já nos né? levou também a participar da pastoral dos noivos, né? Do curso dos noivos. Participando. A gente dá palestra colaborando, também né? no curso de noivos, né? Então, Mas, assim, como a gente está sempre junto, né? Então a gente procurou ver uma coisa que a gente conseguia trabalhar junto, né? Que nem para a época que eu trabalhei no conselho, que eu fui do CAI, eu era sozinho, trabalhava sozinho, então eu falava, vou para reunião. Você vai na reunião? Eu falei, vou. E aí eu era sempre assim. pra poder que entrar nesse eu ia, ela não ia, conselho, né? não dá. Aí eu falei, então, agora vamos fazer um trabalho então, aí que a gente consiga trabalhar os Só dois. um pouquinho aqui, os pegando o dois gancho juntos. da fala do Sérgio, quando o padre Antônio Moser chamou o Sérgio para o CAI, né? Foi. E teve a votação lá e ele disse, só voto se a Adelaide for junto. Senão eu não voto, né? Que legal. Então o pessoal deu risada. Ele falou, não concordo com santificar o marido, a mulher em casa vir só o marido. Então se é casar tem que vir os dois. Então assim, já tinha essa visão. Mas a constituição do conselho, ele é individual, né? Então, individual, não mas nada ele- impede do cônjuge estar presente, ajudando, né? Mas Foi muito a legal. constituição ali é essa. Mas foi por essa identificação, Ketlin, que a gente realmente seguiu no CC por identificar, e a gente ama demais o CC, e por isso que a gente Sim. se doa, e nós, até porque nós aceitamos, quando nós somos chamados para essa função de ser casal diocesano, no primeiro momento a gente tomou um susto, falou, não, mas porque eu falei, a gente não tem esse... Será que Não tem esse gabarito aí para estar, né? E foi por uma indicação do padre Everton, né? Que nos indicou. Aí o casal foi lá, nos convidar, explicar, falou, gente, difícil falar não, porque as coisas de Deus a gente tem que estar sempre preparado para falar assim, né? Mas que dá um medo muito grande, dá, porque é uma responsabilidade, né? Então hoje nós fazemos parte aí desse Conselho Diocesano do ECC, porque o Conselho Diocesano do ECC não é só nós, tá? O Conselho Diocesano do ECC, eu já falar um pouquinho da questão da estrutural, né? Primeiramente nós somos subordinados ao bispo, né? Então é ele que tem que nos dar o aval, né? Para que o ECC esteja presente na diocese. E nós temos um nosso padre, que é o nosso diretor espiritual diocesano, que nesse nosso mandato, nessa vigência agora, é o padre Celso Cruz de Nova Andradina. Então, o padre Celso, e nós somos o conselho Da diocese. diocesano. Isso. E nós também, como membro do conselho diocesano, nós fazemos parte do conselho regional do ECC, que já é o conselho regional que reúne todas as dioceses da Oeste 1, que é a divisão da CNBB, né? A gente utiliza a mesma divisão da CNBB, Oeste 1, que está todas as dioceses de Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul nós temos 7 dioceses, e nós temos a graça de ter o ECC nessas 7 dioceses, está presente. Então nosso conselho regional, ele é composto por 7 dioceses, e nós representamos a diocese de Naveri nesse conselho. E aí vocês comentaram que fazem bastante viagens. Então, participando desse Porque a conselho, se precisar, por exemplo, lá em Mundo Novo, que faz parte da nossa diocese, Sim, se vocês vão precisar, lá nós e dão... temos Vamos lá. E o nosso Conselho Regional, ele se reúne ordinariamente 2 vezes por ano, e se houver necessidade de alguma reunião extraordinária, a gente faz. Então, a gente, inclusive, esse ano, a primeira reunião desse semestre aconteceu aqui em Nunca Mateporã. teve, foi a primeira vez. Então a Eu gente lembro fez que questão veio de o trazer. padre pra cá, Então muito legal. nós trouxemos realizamos pra cá. aquela reunião que aconteceu aqui, foi a reunião do nosso Conselho Regional. Então a gente fica durante o sábado e o domingo aqui tratando do andamento do ECC, como que está, quais as dificuldades, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, onde que a gente pode melhorar, onde que a gente tem que atuar mais, né? Então essas discussões são realizadas dentro dessas reuniões do Conselho. A gente tem agora, por exemplo, no segundo semestre, nós vamos estar indo para Aquidauana, né? A nossa reunião do segundo semestre vai acontecer em Aquidauana no início do mês de novembro, né? E lá é o mesmo foco. A gente vai lá ver, faz o levantamento, como foi o andamento aqui na nossa diocese, né? O que a gente está evoluindo, o que a gente cresceu, onde que teve mais dificuldade. É tudo nessa reunião que a gente E assim, o nosso tempo, né, de mandato enquanto casal diocesano são 3 anos. E a gente está no nosso 1 ano e meio, né, que nós estamos.
E a gente já conseguimos implantar o ECC na paróquia São Vicente de Nova Andradina. Agora também tem o ECC lá. E também implantamos Nossa há paróquia 15 Nossa Senhora dias Aparecida de em Viema. Viema. Também já implantamos lá também o ECC. Então já houve 2 implantações nesse 1 ano e meio. E já estamos em conversa com o padre de Bataguaçu, para que ele também está querendo reativar, já conseguiu montar a equipe dirigente dele lá, e se Deus quiser, logo, logo vai estar reativando lá também, né? Então, esse é um dos nossos trabalhos. E assim, quando o padre quer, porque o padre não é obrigado, o padre tem que querer o ECC na sua paróquia, né? Então, quando eles nos procuram, a gente fica muito feliz, quando eles querem muito isso, né? Então a gente vai 2, 3, quantas vezes for preciso até a paróquia dele, dá essa formação para a equipe dirigente, né? Aconselha quais os trâmites legais para estar implantando, reativando. Então essa é uma das nossas funções, né? E o Congresso Regional, Estadual, Nacional, que vai ser... Acontece que, inclusive, a gente vai até aproveitar e falar, porque hoje, enfim, aqui a gente está com plena graça dessa semana de estar recebendo o ícone do Congresso Nacional do ECC, que esse ícone, ele é um ícone que ele percorre o país inteiro, todas as paróquias onde tem o ECC. Porque em 2027, em julho de 2027, vai acontecer o Congresso Nacional do ECC no Rio de Janeiro. Aí, esse ícone percorre por todas as paróquias. Então, nesse momento, ele está na Diocese de Naviraí e justamente nessa semana ele está aqui em Vataiporã. Então, ele está exposto ali, amanhã a gente vai, na celebração, fazer uma apresentação, né? Ele vai ficar durante a semana aí, né? Porque ele depois vai para Nova Andradina, nas 2 paróquias, e Viema, Angélica e assim por diante, e depois vai para a Diocese de Dourados. Mas é muito importante a gente falar sobre isso também, porque para vocês verem a importância do ECC, né? Então, você vê, hoje já está tudo preparado para a gente estar... Eles já estão organizando um Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele acontece da seguinte forma: ele reúne todas as lideranças do ECC, todos os conselhos regionais do país inteiro, num congresso só. Ali é debatido tudo que há de questões dentro do encontro de casais com Cristo. Para vocês verem a importância do ECC. O ECC não é um movimento, um trabalho aleatório enquanto a gente monta aqui, não. O ECC ele tem uma orientação nacional. A gente tem um livrinho que chama Documento Nacional, é ele que rege todo o ECC. Não se faz nada fora daquele roteiro. Ninguém inventa, ninguém põe e ninguém tira nada. Ele tem que ser seguido na íntegra. E nesse congresso é que a gente faz uma avaliação a nível nacional, né? A gente leva para esse congresso as nossas demandas regionais, as nossas dificuldades, né? A gente faz aqui a nossa pauta, né? Encaminha para eles, né? E lá nós vamos discutir. Se houver a necessidade de ter alguma mudança, é nesse congresso que ele funciona como se fosse uma assembleia geral. Então, só para reforçar, essa semana o ícone do ECC está aqui visitando a paróquia Santo Antônio de Vataiporã. Então, as pessoas quiserem vir, é uma maquete da Catedral São Sebastião do Rio de Janeiro, que está ali exposto, sabe? Onde vai acontecer o congresso. Onde vai acontecer o congresso. Que legal. Se vocês pudessem resumir o ECC, aí eu vou colocar a Marinês aqui também, como ela já participou, em uma palavra, qual seria para vocês? Família. Para você também? Sem sombra de dúvida. Então ele dá um direcionamento forte no âmbito familiar, com né? certeza. Sim. É o foco principal, né? Que legal. Porque é muito forte a parte espiritual, de oração, despertar, mas a família é a nossa meta principal, né? Porque a gente fala, a harmonia do matrimônio, com a formação dos filhos, né? E a família como um todo. É que eu acho assim, que quando vem já dos pais de uma forma natural, buscar a Deus, rezar, vir à missa sem reclamar, vai se tornando mais leve para a criança. E a criança já levando aquilo ali numa leveza, Sim. quando entra para a catequese vai gostar, depois quando sai da catequese vai poder entrar em alguma coisa, vai estar gostando. Tem uma diferença, não vê aquilo ali como uma coisa chata, forçada, tem que vir à missa. Sou obrigado aí, né? Eu dou catequese e a gente tem que falar assim, você tem que vir na missa. Eu nunca falei para minhas crianças que elas têm que vir na missa. E eu falo, minhas crianças, eu pego os meus 36 catequizando e as minhas 4, é 40. Porque a gente pega as crianças pra gente mesmo. Eu falo assim, a gente vem por Cristo. E hoje o tema da catequese era assim, aceitar o chamado do crisma, que eles estão se preparando pro crisma, é virar soldado. É a confirmação de que você está disposto a entrar nessa batalha. E aí no texto falava, eu lembrei de uma frase que fala assim, que Jesus fala assim, pegue a sua cruz
e me carregue. Mas a fala da cruz ali, eu falei para eles assim, a gente olha para a cruz e vê sofrimento, vê dor, Sim. vê angústia, mas eu falei para eles, a cruz é amor, foi por amor que Cristo Sim. foi na cruz. E aí se você enxerga que a sua cruz é amar, é respeitar o outro, porque dá trabalho, Fica né? mais leve. Né? Fica mais leve. mais leve. Então, pelo que eu entendi, que quando eu falei da palavra e a família e os três sorriram, eu acho que deu para entender Sim. a caminhada na igreja de uma forma Mais leve, leve. né? Que legal. Não, essa questão das crianças é muito importante, porque o que a gente também sempre fala, às vezes até nas palestras que a gente faz, a gente coloca, por exemplo, não pode, a gente não vê como de forma correta, não foi assim que a gente agiu, mandando os nossos filhos para a igreja. Não, vocês têm que ir para a catequese, ela está participando da catequese, agora tem que ir para a missa. Não, vamos junto. Né? Nós vamos junto. Agora, mais do que nunca, vocês já estão entendendo o que é. Né? Então, é aquilo que você colocou, esse processo acontece naturalmente, que a própria criança tem interesse. Tanto é que os nossos, pelo menos o Rafael e o Tiago, eles foram do caminho neocatecumenal e entraram criança praticamente no caminho, e por interesse deles, eles foram convidados, não foi nós, não, vocês têm que ir, eles foram no caminho por muito tempo, participou da JMJ, E os três serviram ao altar também, né? foram coroinha, né, um dente de coroinha já foi nós que colocamos, que eles colocaram, a gente era bonitinho, compartilhou, era bonitinho, Deus eu filho tenho lá, duas, eles gostavam, mas eles gostavam, então os três participaram, e depois o Tiago e o Rafael, eles por muito tempo, enquanto eles conseguiram, depois que saíram para a faculdade não teve mais como, né, mas eles eram no caminho, era muito. Então, mas foi assim, por iniciativa deles, né? Claro que alguém convidou eles, porque a catequese do caminho ela é aberta, né? Participa, né? O convite é aberto. Então, eles despertou esse interesse e foram participar. E foi uma coisa linda, mas também fruto daquilo que a gente formou dentro de casa, né? Deles terem aquele interesse. Então, nós somos muito realizados e felizes com nossos filhos, graças a Deus. Bom. E é gostoso a gente conversar assim, com alegria, de falando da pastoral que participa. E eu vejo que vocês amam o ECC. Muito. Suspense para falar. Porque vocês não, em momento nenhum, falaram do ECC de forma séria. Toda hora vocês estão com um sorriso. Então, acho que assim, é a pastoral pessoal, do coração. E vai ter o ECC agora e a gente fica assim, né? Às vezes alguém liga para tirar alguma dúvida. Aí a gente que pergunta alguma coisa, fala, gente, mas eu não estou perguntando como casal de Suzano, porque eu sou contista de Batayporã, então eu estou interessada em saber, porque eu sou de Batayporã. Então, assim, você está sempre com o pé ali, né? Está fazendo um trabalho que nos cobra muito tempo, muita demanda, mas é maravilhoso, né? Nessas idas e vindas, a gente pode compartilhar testemunhos maravilhosos de pessoas de outras paróquias, de outras cidades, que você não faz ideia, né? E só nos enriquece mais, né, Sérgio? Mas, assim, a gente fica preocupado também em estar seguindo aqui, estar acompanhando, porque nós somos de Batayporã, então o nosso encontro de casais com Cristo de Batayporã, como está indo, como está... Então, a gente tem essa preocupação. Falou A gente de é um pouco coruja também. A gente é um pouco coruja, Quer que o nosso aqui esteja... A gente cuida de todos, né? Mas o nosso a gente também quer que esteja muito bem, né? Então, pra gente finalizar aqui, o bate-papo é bom, mas Sim. tem que acabar, né? Eu queria que você deixasse uma fala para nossa comunidade, para todos aqueles casais, às vezes, que já participaram, mas estão afastados, porque cada um tem o seu momento, né? Eu, quando terminei minha crisma, eu fiquei 1 ano como auxiliar de catequista e depois eu saí. Eu retornei quando a minha filha foi entrar para catequese. E foi bastante tempo depois, assim, vários anos depois, né? Mas aí, depois que eu voltei, eu fui entrando... Então, um convite para essas pessoas, focado na família. Não só por conta do ECC, mas um encontro com Cristo, mesmo que seja ali na missa, para retornar. É o que a gente sempre diz, sabe? Por exemplo, hoje nós vivemos, infelizmente, num mundo cruel, né? Que a gente vê tantas barbaridades, tantas coisas, né? E eu uso uma frase que a gente sempre utiliza. Eu acho que hoje existem 2 instituições que salvam o mundo: família e igreja. Porque a partir do momento que você é da igreja, que você tem Deus, você tem temor a Deus, você pensa 2 ou 3 vezes em cometer uma atrocidade. E se você tem família de verdade, você não realiza aquilo que o mal quer que você realize, porque você tem, eu falo que como por exemplo próprio, né? Eu tinha, por exemplo, tudo que eu fazia, puxa vida, isso vai desagradar meu pai, porque ele me deu uma formação familiar,
para mim seguir essa conduta. Se eu desviar, eu vou estar desagradando meu pai e principalmente desagradando a Deus, né? Então, quando a gente fala em ECC, até próprio da pastoral familiar, é voltado para a família. A importância da família na sociedade que nós vivemos, a importância da formação dos filhos que serão as pessoas do futuro para conduzir esse país, para conduzir a humanidade como um todo, né, nesse mundo tão cruel que a gente está vivendo. A gente vê hoje que parece que a vida perdeu o sentido, né? Parece que as atrocidades acontecem por coisas tão banais, né? Por quê? Porque as pessoas não têm mais esse amor a Deus, não têm temor a Deus, não têm mais sentimentos, né? Então, é por isso que a gente fortalece essa fala, né, da importância da família. E é o que o ECC prega, valorização e formação da família. Eu diria assim, dá uma chance, diga sim para Deus, né? Quando Ele fizer um convite, não precisa ser no ECC, né? Mas numa pastoral, em outros movimentos, igual o Sérgio falou, tudo aquilo que nos liga a Deus, né? E a igreja, a gente tem que estar disposto a vir, a conhecer, né? Então, eu até dou risada e brinco. Antes da gente assumir como casal diocesano, o Padre Celestino nos convidou para ser casal coordenador geral do encontro, né? E quando ele foi nos convidar, ele disse: e aí, vocês aceitam? Sim, padre, de primeiro, né? E ele falou: nossa, achei que ia ser mais difícil, né? Aí eu falei: não, porque eu falei que eu não vou mais dizer não, né, para as coisas de Deus, né? A não ser que eu não possa naquele momento. E o padre Everton pegou esse gancho e já nos convidou para ser casal diocesano, né? Então você fala: nossa, mas, gente, tudo é dificuldade, tudo é aprendizagem, mas quando você tem boa vontade, quando eu quero isso, eu consigo um tempinho, né, para Deus. A gente consegue tempo para tanta coisa, para assistir a novela, para fazer outras coisas. Por que não para Deus? Tirar um tempinho que é um tempo mínimo diante daquilo que Deus nos oferece todos os dias, igual nós acabamos de colocar a nossa família, né? Então digam sim, eu diria isso, né? Tá precisando, procurem, precisando de ajuda, tá precisando, né, de um conselho, tá precisando se reencontrar na fé, busque Deus, busque a igreja, busque os movimentos pastorais. É isso que eu digo, né? E se receber um convite para participar desse Diga sim. Diga sim que vai valer muito a pena. Não vão se arrepender. Vai valer Não muito vão a se pena. arrepender. E oportunidades vão ter. Né? Graças a Deus a gente está se organizando aí para todo ano ter um encontro de casais aqui em Bateporã. Então, Legal. as pessoas que estão nos assistindo aí, os casais mais jovens principalmente, né, porque vão receber um convite no momento, digam sim. Que legal. Marinês, dá um recadinho final. Só façam um encontro, vai ser maravilhoso. Que bom. Então, agradeço mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, que assistiram os outros episódios. Se não assistiu, volta os vídeos para trás. E aquela merchandising, já que a gente é da Pascom, né? Deixa o like, curte, compartilha, comenta o que vocês estão achando aqui da nossa série do Café com Pastorais. Que o intuito é fazer vocês conhecerem e amarem como a gente ama, né? Sim. Porque a gente hoje teve um casal que ama esse ser. Um casal muito alegria, muito gostoso. A gente podia ficar aqui falando assim, sim. Falamos nada. Mas foi muito legal que a gente conheceu. Agradeço mesmo a presença de vocês A aqui. gente agradece. Curte, comente, Parabenizar, compartilha e muito obrigada. parabenizar vocês, né, pela essa iniciativa muito boa. Ah, obrigada, Sérgio. Estamos aí à disposição daquilo que a gente puder ajudar.